Quando pensamos nas estradas que movem a economia brasileira, quase sempre lembramos da BR-163, do Porto de Santos ou das grandes ferrovias que cortam o país. Mas existe um corredor rodoviário que, durante décadas, trabalhou longe dos holofotes e, mesmo assim, se tornou essencial para ligar duas das regiões mais importantes do Brasil. É justamente ali que Minas Gerais decidiu fazer uma das maiores apostas de sua história recente. Estamos falando da Rota das Gerais. Muito mais do que uma simples concessão rodoviária, esse projeto pretende transformar cerca de 735 quilômetros das BR-116 e BR-251 em um corredor moderno, mais seguro e preparado para atender ao crescimento da economia nas próximas décadas. Pode parecer apenas mais uma obra de infraestrutura, mas basta observar o movimento dessa rodovia para entender sua importância. Todos os dias, milhares de caminhões cruzam esse trecho transportando alimentos, minério, produtos industriais, combustíveis e mercadorias que abastecem cidades em diferentes estados brasileiros. Segundo os estudos da concessão, aproximadamente 90% do tráfego é composto por veículos pesados. É praticamente uma corrente contínua de cargas ligando o Sudeste ao Nordeste. Só que existe um problema. Essa rodovia foi construída para uma realidade muito diferente da atual. Ao longo dos anos, o volume de veículos aumentou, a economia cresceu e diversos trechos passaram a conviver com ultrapassagens perigosas, congestionamentos, desgaste do pavimento e elevados índices de acidentes. Para quem depende diariamente dessa rota, cada atraso representa combustível desperdiçado, fretes mais caros e prejuízos que acabam chegando ao consumidor final. Foi justamente esse cenário que levou o governo federal a estruturar um novo modelo de concessão. Depois de anos de estudos técnicos, audiências públicas e análises econômicas, 2026 marcou um momento decisivo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, aconteceu o primeiro grande leilão rodoviário federal do ano. A vencedora foi a Eco Rodovias, responsável por administrar e modernizar todo o corredor durante os próximos 30 anos. À primeira vista, pode parecer apenas uma mudança de gestão. Mas, na prática, ela representa o início de um dos maiores programas de modernização rodoviária já planejados para essa região. Os investimentos previstos ultrapassam 13 bilhões de reais ao longo da concessão. E esse dinheiro não será utilizado apenas para manutenção. O plano prevê uma verdadeira reconstrução do corredor. Serão aproximadamente 186 quilômetros de duplicações, reduzindo gargalos históricos e aumentando a capacidade da rodovia. Outros 160 quilômetros receberão faixas adicionais, permitindo ultrapassagens mais seguras, principalmente em trechos de serra e de tráfego intenso. Também estão previstos contornos urbanos, que deverão retirar parte do fluxo pesado de dentro das cidades, além de vias marginais, novas passarelas, pontos de ônibus, dispositivos de retorno, sistemas inteligentes de monitoramento e um moderno centro de controle operacional funcionando 24 horas por dia. Mas talvez a mudança mais importante não esteja na quantidade de quilômetros construídos. Ela está na forma como essa rodovia poderá transformar toda a dinâmica econômica da região. Minas Gerais ocupa uma posição estratégica no mapa brasileiro. É um estado que conversa ao mesmo tempo com o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste. Boa parte da produção mineral, agrícola e industrial passa por essas conexões rodoviárias antes de seguir para centros consumidores ou para os portos de exportação. Quando um corredor como esse funciona melhor, toda a cadeia logística ganha eficiência. Os caminhões gastam menos tempo nas viagens. O consumo de combustível diminui. Os custos de transporte podem cair. E isso aumenta a competitividade das empresas instaladas na região. Mas será que um investimento bilionário é suficiente para resolver problemas acumulados durante décadas? Ou ainda existem desafios capazes de colocar essa grande transformação à prova? É justamente isso que vamos descobrir agora. A resposta é: sim, mas o caminho está longe de ser simples. Uma obra dessa dimensão não se resume a duplicar pistas ou construir novos viadutos. Ela exige planejamento, investimentos constantes, principalmente tempo. Durante os próximos anos,
milhares de trabalhadores deverão atuar simultaneamente em diferentes trechos da rodovia. Enquanto algumas regiões passarão por duplicações completas, outras receberão faixas adicionais, melhorias no pavimento, novos dispositivos de acesso e intervenções voltadas para aumentar a segurança de quem utiliza a estrada todos os dias. E existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O maior objetivo da concessão não é fazer a rodovia parecer mais bonita. É fazer com que ela funcione melhor. Cada trecho duplicado reduz o risco de ultrapassagens perigosas. Cada contorno urbano diminui o conflito entre caminhões e o trânsito das cidades. Cada passarela representa mais segurança para moradores que convivem diariamente com o intenso movimento das BR-116 e BR-251. No fim das contas, pequenas melhorias espalhadas ao longo de centenas de quilômetros podem produzir um impacto muito maior do que imaginamos. Mas os benefícios não param na segurança. A logística brasileira depende diretamente da eficiência das rodovias. Quando um caminhão fica parado em um congestionamento ou precisa reduzir constantemente a velocidade por causa da infraestrutura limitada, toda a cadeia produtiva sente os efeitos. O frete fica mais caro. As entregas demoram mais. Os custos aumentam. E, muitas vezes, quem acaba pagando essa conta é o consumidor. É justamente por isso que projetos como a Rota das Gerais chamam tanta atenção. Eles não beneficiam apenas quem mora em Minas Gerais. Eles fortalecem a ligação entre o Sudeste e o Nordeste, facilitando o transporte de produtos agrícolas, cargas industriais, insumos para mineração e diversas mercadorias que abastecem diferentes regiões do país. Ao mesmo tempo, uma concessão desse porte também traz desafios importantes. Executar centenas de quilômetros de obras sem comprometer o fluxo diário de veículos exige uma logística extremamente complexa. Além disso, será necessário acompanhar de perto o cumprimento do cronograma, a qualidade das intervenções e a entrega efetiva de tudo o que foi prometido no contrato. A expectativa é grande. Mas somente os próximos anos mostrarão se o projeto conseguirá transformar essa expectativa em resultados concretos. Se isso acontecer, Minas Gerais poderá consolidar um dos corredores rodoviários mais modernos do Brasil, aumentando a segurança, reduzindo custos logísticos e fortalecendo ainda mais sua posição estratégica na economia nacional. Talvez a maior transformação dessa obra não esteja apenas no asfalto. Ela estará na velocidade com que pessoas, mercadorias e oportunidades poderão circular entre diferentes regiões do país. Porque, no fim das contas, uma rodovia nunca transporta apenas caminhões. Ela transporta desenvolvimento, transporta investimentos, transporta empregos e, principalmente, conecta o futuro de milhões de brasileiros. A Rota das Gerais ainda está no começo dessa jornada. Mas, se o projeto cumprir tudo o que foi planejado, ela poderá deixar de ser apenas mais uma concessão rodoviária para se tornar um dos principais eixos logísticos do Brasil nas próximas décadas. E talvez seja exatamente isso que torna essa obra tão importante. Ela não está apenas mudando uma estrada. Ela pode estar mudando a forma como o Brasil se conecta. E você, acredita que investimentos como esses são capazes de transformar a economia de uma região inteira ou ainda existem desafios que podem impedir que esse projeto alcance todo o seu potencial? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Vou gostar muito de ler o que você pensa. Se você gosta de conhecer as grandes obras, os projetos estratégicos e as transformações que estão redesenhando o Brasil, inscreva-se no Futuro Brasil e ative as notificações. Toda semana mostramos como infraestrutura, engenharia e logística podem mudar o futuro do nosso país. Nos vemos no próximo vídeo.